Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar no remédio chamado Rivotril? Sabia que esse medicamento é o tarja preta mais vendido do país? Foi aí que o Brasil ganhou o título, de país mais ansioso do mundo. Por que será que as pessoas consomem tanto benzodiazepínico? Para que serve realmente o Rivotril? Será que essas pessoas que usam todo dia precisam usar mesmo? E quais são os potenciais efeitos colaterais dessa medicação que é tão consumida? Eu vou te explicar tudo com detalhes nesse vídeo, então fica comigo até o final e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você já usou, ou usa Rivotril? Já ouviu alguém dizer que toma Rivotril à noite para dormir, porque está tendo ali, ou para dormir, ou porque está tendo crise de ansiedade? No consultório, quando faço anamnese, é muito comum o paciente dizer que toma Rivotril já há muitos anos. Percebi também que o número de pessoas fazendo uso nessa pandemia, ela aumentou ainda mais. Mas para que serve o Rivotril? Você sabe? Se você sabe, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir. A maioria das pessoas acha que o Rivotril é um medicamento para dormir, para tirar a ansiedade, mas ele serve só para isso? Não, pessoal, calma que eu vou te explicar. O Rivotril ou clonazepam, que é o nome do princípio ativo, é um remédio que precisa de receita B1, aquela receita azul. Ela, como todos os medicamentos aí da classe dos benzodiazepínicos, precisam desse tipo de receita, uma receita específica para ser vendido nas farmácias. Ele é considerado um ansiolítico eficaz ali no transtorno da ansiedade. O grande problema do benzodiazepínico é que essa classe de medicamento ela pode dar uma série de efeitos colaterais. Até por isso que ele é tarja preta, pessoal? Além de ser muito utilizado nos transtornos de ansiedade, como distúrbio do pânico, fobia social, ele também é usado nos distúrbios epiléticos e espasmos infantis. Então ele pode ser prescrito por psiquiatra em caso de transtorno do humor, em caso de transtorno bipolar, na depressão maior, por exemplo. Na depressão, ele geralmente é associado com algum antidepressivo. O Rivotril ele pode ser também usado em síndromes psicóticas, síndrome das pernas inquietas, em alguns casos de vertigem, distúrbio ali do equilíbrio. O que a maioria das pessoas acha que ele serve só para dormir, para deixar você mais calminho, mas você viu aí para quanta coisa que ele serve, Ele realmente dá mais sonolência, tranquiliza, relaxa os músculos, deixa a pessoa mais sedada. Tem também essa ação então anticonvulsivante, porque ele inibe ali o sistema nervoso. Mas minha pergunta é, será que tanta gente tem que tomar esse tipo de remédio todos os dias? Então a gente está vivendo num mundo corrido, com muitas informações, as pessoas estão mais estressadas, pessoas ali em redes sociais se mostrando otimistas demais, com aquele positivismo até tóxico. Eu sempre digo, mesmo dentro da felicidade, pessoal, a gente tem altos e baixos, A gente pode sorrir sim, a gente pode chorar sim. O normal, pessoal, não é dormir bem 100% das vezes, sorrir 100% das vezes, ser otimista 100% das vezes, nem chegar do trabalho ali super disposto ali todos os dias. A gente sabe que a realidade é outra. Essa realidade da internet é ilusão, pessoal. Não cai nessa. Por isso mesmo, reforço aqui que a medicação ela deve ser muito bem indicada, com muito critério, para as pessoas que realmente precisam da medicação. Então a gente não pode aí banalizar. Não é porque você dormiu mal algumas vezes, porque está estressado no trabalho, que você tem que ir lá e já tomar o clonazepam. Isso não é indicação para você usar. Mesmo porque olha aí quantos efeitos colaterais tem essa medicação. São vários e é importante que você saiba quais são. Então eu vou te mostrar aqui os principais. Então vem comigo. Mas antes, você está inscrito no canal? Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. 80% de vocês ainda não estão inscritos no canal, que eu tô de olho, pessoal, tô de olho. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, pessoal. No Instagram eu mostro mais o meu dia a dia, mas também tem muito conteúdo sobre a saúde aí do coração.
O meu Instagram é o dr.iano, tá? É o único perfil, o resto é tudo fake. Então me segue lá, dr.iano. Mas vamos lá, primeiro efeito colateral é o risco da dependência. Sim, essa medicação pode manter você dependente dela para a vida toda. Não é fácil realizar o desmame, né, desse tipo de medicamento. A gente sabe que o uso contínuo e regular dos benzodiazepínicos está sim associado à dependência. Pra você ter uma ideia, metade das pessoas que fazem o uso regular desenvolvem depois a dependência. Então o paciente que faz uso de clonazepam, ele tem que ser monitorado ali constantemente para avaliação da dependência e de outros efeitos colaterais. Eu costumo dizer, sem exagero, que o benzodiazepínico ele pode viciar até mais do que uma cocaína, por exemplo. Dificilmente alguém que usa um medicamento ali por mais de 6 meses, ele vai conseguir parar depois. A maioria fica viciada aí para o resto da vida. Mas vamos lá, segundo efeito colateral. O Rivotril ele age inibindo os mecanismos cerebrais que equilibravam ali o estado de tensão, estado de relaxamento da pessoa. Então a pessoa ela passa a responder menos aos estímulos externos, porque ela fica com uma falsa sensação ali de que está tudo bem, que está tudo zen, está tudo mais calmo. Muitas vezes, pessoal, a gente tem que responder aos estímulos externos de alguma maneira, mas o clonazepam deixa a pessoa assim, mais abobada, né? Sem resposta, sem saber ou querer saber o que está acontecendo de fato, né? Por um lado é bom, mas por outro lado ele pode ser muito ruim. É como se a vida passasse por ela e ela só assiste ali como um telespectador. Acaba não vivenciando as emoções da vida, nem as ruins, nem as boas. Mas vamos lá, terceiro efeito colateral, que é a diminuição da memória. Esse é um efeito colateral também muito comum. Quem faz uso contínuo, regular do clonazepam, geralmente se queixa ali de diminuição da memória. Esquece então fatos, datas, acaba esquecendo até dos compromissos, esquece às vezes até o nome das pessoas, pessoal. Esse medicamento atua no cérebro aumentando a produção de GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Por isso ele causa essa perda da memória, principalmente na memória ali de curto prazo. Além disso, ele atrapalha a fixação de novas memórias pelo hipocampo, né? Uma região que também é importantíssima no nosso cérebro. Você que usa Rivotril ou convive com alguém que usa diariamente, você já percebeu isso? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá, quarto efeito colateral, que é a tontura e a cabeça zonza. Então outro efeito colateral bem comum em pacientes que usam clonazepam é isso aí, tontura, né, aquele desequilíbrio. Como ele causa uma leve sedação, a pessoa ela pode ali se sentir tonta, ficar desequilibrada. Apesar dele até ser prescrito para alguns tipos de vertigem, aí, com o intuito de melhorar o sintoma, ele pode causar e piorar quadros de tontura. Lembre sempre de contar para o teu médico sobre as medicações que você usa, para ele suspeitar de tontura, né? Em caso de algum medicamento como esse, tá bom? E quinto sintoma, a insônia. Ué, como assim, doutor? Mas eu uso ele para dormir? Você está de brincadeira, né? Ó, parece até contraditório, mas não é. Muitas pessoas, né, que acabam utilizando ele porque dormem mal, né? Mas pasmem, pessoal, essa medicação ela pode dar insônia sim. Nós médicos chamamos esse efeito de efeito paradoxal. Efeito paradoxal é quando a ação esperada de um remédio é uma, mas na verdade ocorre o contrário. Então converse com o médico que prescreveu a medicação para você, se você estiver tendo esse tipo de sintoma também. O que a gente sabe é que quando o paciente interrompe o tratamento com benzodiazepínico, o risco de ter insônia é altíssimo. Praticamente todo mundo tem. Isso acontece pela abstinência da medicação, né? Então acontece com quase todo mundo. Quanto mais tempo a pessoa usa a medicação, mais sintomas de abstinência ela pode ter quando ela tenta parar o uso, né? E um dos sintomas principais, então, é a questão da insônia. Pode aparecer também depressão, ansiedade, a pessoa pode começar a suar frio, começar a ter náusea. Sendo assim, se você quiser cessar o uso, conversa com o teu médico, porque tem maneiras para fazer esse desmame. Se você tentar parar de uma vez por conta própria, a chance de dar errado é grande. Então, sempre com o auxílio do médico, ok? Ainda assim, fazendo a retirada correta da medicação, os sintomas da abstinência, elas podem durar aí de 2 a 4 semanas. Além desses efeitos colaterais, também tem outros efeitos que podem dar, como cansaço, depressão que eu já falei,
dificuldade para coordenar movimento, até para caminhar ali nos idosos. Então na bula é citado aí mais muitos outros efeitos colaterais, mas aqui eu deixei os principais. Depois, se você quiser ver todos os efeitos colaterais, é só digitar lá, clonazepam e bula, você vai ver lá todos os efeitos colaterais. Bom, como eu digo sempre nos meus vídeos, né, pessoal? Procure sempre um bom médico. O Rivotril é um medicamento eficaz, sim, no controle de muitas doenças, como eu expliquei para você aí no início do vídeo. Mas quando ele é muito bem indicado e por períodos curtos de uso. E claro, quando possível, deve ser retirado, porque o seu uso abusivo pode causar dependência. Não ache que ele é um remédio simplesmente que serve para te ajudar a dormir, para te deixar tranquilão. Existem outras maneiras de melhorar o teu sono e de tranquilizar a tua mente. Eu tenho um vídeo que fala justamente sobre isso, de como é que você vai dormir bem sem o uso de remédio. Eu vou deixar aqui no card, tá? Mas comece mudando o teu estilo de vida, faça uma higiene do sono e se mesmo assim achar que precisa de remédio, procure um bom médico antes, porque existem medicamentos que são melhores para esse objetivo. Outra coisa, não acho que você tem que parecer feliz toda hora, tem que ficar sorridente toda hora. Isso também não é normal, pessoal, né? A gente sabe, a gente tem obstáculos na vida, algumas dificuldades que você tem que vencer. O ser humano nasceu para isso, evoluir, vencer essas batalhas, vencer as dificuldades do dia a dia, né? Você é capaz de tomar decisões e atitudes para resolver grande parte do que está à tua volta. Você não precisa se entupir ali de medicamento. Não coloca ali uma nuvem na tua frente, né? Você tem que enfrentar a vida com força e é assim que tem que ser, tá? Mas e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, depois não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar essas informações para os familiares, para os amigos. A minha ideia sempre é salvar o mundo. Eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.